irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura de hoje da profecia de Amós, este profeta que viveu no século VIII a.C., num momento de prosperidade econômica, material no reino de Israel, fala hoje conosco. As palavras que ele dirigiu, chamando à conversão os seus concidadãos daquele tempo, servem-nos também hoje. E são palavras muito claras, quando diz, buscai o bem e não o mal. E mais adiante, odiai o mal, amai o bem. Restabelecei a justiça no julgamento. São palavras que, por um lado, e essa é a verdade, soam um tanto quanto óbvias. Porque, instintivamente, todos nós entendemos que, de fato, o que devemos fazer é amar o bem, odiar o mal, procurar fazer sempre o bem e evitar o mal. Porém, a pergunta que devemos nos fazer é a seguinte: e o que é o bem? O que significa odiar o mal? O que significa evitar o mal? O que é o mal para mim? Ainda mais nos tempos em que nos encontramos, nos quais as referências são um tanto quanto não claras, são um tanto quanto dúbias, porque todo mundo hoje diz ter a verdade. Todo mundo hoje diz saber qual é o caminho certo a ser seguido. E por outro lado, o que nós experimentamos é uma grande confusão, pois com esse advento das chamadas fake news, que por um lado não é que seja algo que, digamos, seja uma novidade dos nossos tempos, porque desde que o homem é homem, existe mentira, porque fake news não é outra coisa senão mentira, e sempre houve mentira no mundo. A verdade é que com a facilidade com a qual as mentiras podem ser disseminadas, sobretudo com os meios de comunicação modernos, faz com que às vezes nós não saibamos em quem confiar. Quem está dizendo a verdade? Em quem eu posso confiar para ter como referência para seguir num caminho de justiça? Por outro lado, também é preciso que rejeitemos aqueles que propõem ideias como que cada um tem a sua verdade, o chamado relativismo. Nesse sentido, lembro-me aqui de algo que escreveu o Papa Bento XVI. Aliás, hoje nós também temos um pensamento especial dirigido a ele, pois faleceu hoje o seu irmão, o que era sacerdote, Monsenhor Georg Ratzinger, e vamos rezar também por ele mais adiante na missa. Porém, o Papa Bento XVI, certa vez comentando sobre o relativismo, usou a seguinte imagem, que às vezes o que hoje o mundo propõe como ideia de que cada um tem a sua verdade, porque nenhum homem é capaz de alcançar a verdade plena, são todas opiniões que cada um tem, e o que é necessário é encontrar a tolerância entre as diversas opiniões. E ele dizia a seguinte história, que no fundo era uma alegoria, para falar da falsidade do relativismo. Dizia que havia um rei no Oriente Médio, um homem muito poderoso, talvez na Pérsia, que certa vez chamou um grupo de cegos para que pudessem, tocando num animal, que era um elefante, descrevê-lo. Um dos cegos tocava na tromba do elefante e dizia: ah, isso aqui é uma mangueira. Outro tocava na pata do elefante e dizia: isso aqui é uma pedra. Outro tocava no rabo do elefante e dizia: isso é um espanador. E cada um deles insistia que a sua opinião
era a verdade sobre aquele animal. E no final das contas começaram a lutar, a brigar entre si, porque cada um queria impor ao outro aquilo que percebia. E o Papa, então, Bento XVI, comentava a imagem, dizendo que para muitos isso seria a prova de que o relativismo é a única opção verdadeira, porque cada um, diante da realidade, é como aquele cego, vê apenas um aspecto. Você não consegue ver a realidade inteira. E no final é inútil lutar um com o outro. Porém, depois notava também o Papa Bento XVI, que existia uma pessoa que sabia que ali estava um elefante, que era o rei, e que ele estava manipulando todos os cegos para que, na sua ignorância, lutassem entre si e assim ele pudesse dominá-los. E é isso, queridos irmãos, queridas irmãs, que temos que ter em conta, que às vezes o relativismo é um grande engano para que alguém possa nos dominar. E é por isso que nós devemos buscar a verdade onde ela realmente se encontra, que é na mensagem daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que devemos fazer não é confiar nos homens. Já dizia o profeta: maldito o homem que confia em outro homem. No sentido de que devemos nos ater à nossa fé. A nossa fé como referência. Sim, é verdade, há questões que são opináveis no mundo. Existem opiniões sobre a política, opiniões sobre a economia, opiniões sobre como se deve organizar a sociedade. Mas existem verdades que estão muito além das opiniões. Sobretudo a verdade fundamental sobre o homem, sobre a sua dignidade, sobre o valor absoluto da sua vida, sobre aquilo que Deus nos indica, sobre o que é realmente o bem que deve ser seguido e o mal que deve ser evitado. Nesse sentido, nós devemos pedir ao Senhor que afugente de nós toda a sombra do erro. E, olhando para o Evangelho, quando vemos Jesus expulsando os demônios daqueles dois homens que se encontravam oprimidos pela presença maléfica, podemos ver esta cena de uma forma de que também nós, às vezes, nos encontramos sob essa opressão. Talvez não numa possessão no sentido forte da palavra, mas sim por aquilo que eu dizia antes, pelas dúvidas, pela tanta confusão que eu encontro diante de mim que às vezes não sei por onde me encaminhar, por onde me orientar. E o Senhor, pedimos a Ele que possa expulsar de nós esses demônios do erro, do engano, da desinformação. Mas atenção, é interessante como termina o Evangelho de hoje. Quando, após ter expulsado os demônios para aquela manada de porcos que depois se precipitam no mar, os homens da cidade onde Jesus realizou esse milagre vão ter com ele e pedem que ele fosse embora. Estavam mais preocupados com a perda material do que com o fato de que Jesus os tinha libertado da presença, da influência do demônio através daqueles dois endemoniados. Às vezes isso pode acontecer também conosco. Deus quer nos libertar, quer nos iluminar, quer nos mostrar o caminho da verdade, quer fazer com que caminhemos pela fé. Porém, às vezes, isso significa para nós deixar de lado algo. Talvez algo de conforto, talvez alguma situação na nossa vida que não corresponde à verdade de Deus, porque nós temos que ter em conta isso. Ser fiel, seguir de modo pleno a fé, significa mudar de vida. Significa perder algo que hoje, talvez na minha vida, seja confortável. Mas eu perco em vista de algo maior. E que na realidade não é uma perda, é um ganho.
Mas eu não enxergo isso, porque vejo só o imediato. E posso ser como aqueles homens da cidade onde Jesus realizou esse milagre de expulsar os demônios. Que nós pensamos que não seja assim, nem comigo, nem com você. Que deixemos que Jesus expulse para longe de nós todo tipo de demônio, todo tipo de mal, todo tipo de realidade que no fundo, apesar de aparentemente nos trazer um benefício, o que faz é deixar a nossa vida empacada. O que faz é nos deixar numa espécie de areia movediça, que às vezes pode ser uma areia movediça feita de grãos de ouro, mas que vai nos submergindo, vai nos consumindo pouco a pouco, por mais que brilhe. E que nós vejamos a verdade. E assim, como dizia o profeta, possamos fazer o bem e evitar o mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.